Hoje você aprende lógica de programação de uma vez por todas. Bora! O negócio é o seguinte. 19 não é 20. Se você tá fazendo faculdade ou tá estudando por conta, você já deve ter ouvido falar que o algoritmo é que nem uma receita de bolo. Mas se você, assim como eu, não sabe fazer bolo, não manja muito bem desse negócio de fazer bolo, de fazer receita, você pode não ter entendido tão bem. Pode não ter ficado tão claro pra você. Mas agora vai ficar. A gente pode tratar um algoritmo como a sua rotina. Imagina que a sua rotina é um algoritmo. Se você é CLT, assim como eu, você tem que pegar o busão lá pra trabalhar, não é herdeiro, tem uma sequência de coisas que você tem que fazer pra pagar um boleto, por exemplo. Então, 2 pontos. O algoritmo, ele é uma rotina. E o algoritmo nasce a partir do problema. Qual que é o seu problema? Pagar o boleto. Se você fosse herdeiro, você não ia precisar trabalhar para pagar o boleto. Então, ia acabar aí o problema, né? Porque você ia ter o dinheiro, ia pagar, ia dar tudo certo. Mas como você não deve ser assim como eu... Esqueci de novo. Se você não é assim como eu, você vai entender agora o que é um algoritmo. Então, qual que é o seu problema? O seu problema é pagar o boleto. O que você precisa fazer? Você precisa trabalhar. Só que para você trabalhar, você não vai simplesmente trabalhar. Você já não acorda no seu trabalho. Então, você tem que levantar da cama, tomar um banho, escovar os dentes, tomar café, se arrumar, pegar o seu ônibus e ir trabalhar. Essa é a sequência que você tem que fazer para chegar no seu trabalho. Além disso, você tem que trabalhar o mês inteiro para receber o salário. Também é uma sequência de dias consecutivos que você tem que ir trabalhar. Então, a gente já entendeu que o algoritmo é o quê? Uma sequência de atos e atitudes Então, a gente já entendeu que o algoritmo é o quê? Uma sequência. É uma sequência de atos que você precisa fazer para resolver um problema. Primeiro ponto. Esse é um tipo de algoritmo sequencial. Todo algoritmo é sequencial. Só que também a gente tem, além dos algoritmos sequenciais, os algoritmos condicionais. O que eu quero dizer com isso? Nem sempre resolver um problema vai ser papum assim. Por exemplo, nem sempre ir trabalhar vai ser assim tão mágico quanto aqui, né? Se vocês pegam aí a linha Esmeralda para ir trabalhar, vocês sabem que o negócio aqui é louco. O pessoal de São Paulo sabe que não é tão fácil assim. O que eu quero dizer com isso? Você pode ter alguns problemas para conseguir e depender de algumas condições para ir trabalhar. Por exemplo, a sua condição de ter que trabalhar é não ser herdeiro. Isso é uma condição que afeta o pagamento dos seus boletos. Porque você tem que fazer seu próprio dinheiro para pagar os seus boletos. Então, digamos que na hora que você vai trabalhar, o seu ônibus quebra. Você tem algumas condições para poder chegar no trabalho. Ir de trem, pegar a linha Nova Esmeralda. Não recomendo, que não é boa, mas assim, se for a única opção que você tem, né? Tem que ir para poder pagar o boleto de qualquer jeito. Então, o que acontece? Se o seu ônibus quebra, é uma condição para você ir trabalhar. Você pode conseguir chegar no seu trabalho ou não. O que eu quero dizer com isso? No momento, no ciclo de vida de um software, quando você está pensando, porque o algoritmo, gente, é o ponto inicial, é o ponto de partida para você poder desenvolver qualquer coisa na sua vida. Porque você tem que pensar em como resolver um problema de uma maneira lógica, de uma maneira que seja rápida. E quando você está numa empresa, entra outras questões de uma maneira que seja menos custosa. Tem alguns requisitos aí que a gente pode falar em um outro momento. Então, o que eu quero dizer com isso? O algoritmo é uma sequência de ações finita, até porque a gente é finito, então a gente não vai viver para sempre, a gente não vai fazer as mesmas coisas para sempre, né? As coisas são cíclicas, assim como tudo. É uma sequência de ações finitas que você tem que fazer para resolver um determinado problema. Então, quando a gente está desenvolvendo um software, a primeira coisa que a gente tem que pensar é como a gente vai resolver esse problema. Às vezes você vai saber, quase sempre não vai, entendeu? Vai ter que correr atrás, aí pesquisar, ver, procurar alguém que já solucionou aquele problema, principalmente se você tá começando, porque não é uma coisa tão automática assim.
É uma coisa que você se acostuma a pensar assim, de uma maneira lógica, de uma maneira que faça sentido para as coisas funcionarem. Mas é com o tempo também, não é um negócio tão simples, é um pouco mais abstrato. Assim como a gente tem uma sequência para seguir para resolver um problema, a ordem dos fatores vai afetar sim o produto. Então, imagina que você tá indo trabalhar, você não pode, tipo, acordar no seu trabalho, depois levantar, depois tomar um banho, entendeu? Tem que ter uma sequência que faça sentido. Então, se você quer fazer um bolo, por exemplo, você não vai colocar a forma vazia com o forno aceso e depois tirar a forma do forno e colocar os ingredientes. Isso não faz sentido, né? Pode dar ruim, aí vai cozinhar o ovo, as outras coisas. Não faz sentido. Então, algoritmo nada mais é do que uma sequência de atos, de decisões tomadas de uma maneira lógica para resolver um determinado problema. E depende de condições e fatores externos. Entendeu? Se você gostou do vídeo, não esquece de mandar para aquele seu amigo que está estudando programação. A gente pode fazer isso ficar mais fácil juntos. E curte e comenta aqui embaixo se você já teve algum problema quando você estava montando algum algoritmo ou se você nunca montou nenhum algoritmo. E é isso aí.